Teacher, já tentei aprender inglês. Uma vez, duas, algumas vezes, mas na hora que eu vou falar, eu não consigo me comunicar no idioma, eu não consigo falar o idioma. Essa é uma queixa, né, que eu ouço o tempo todo, seja quando eu estou conversando lá pelo direct, seja o pessoal que me manda mensagem, eu ouço isso o tempo todo. E todo mundo que eu converso, eu sempre pergunto sobre a experiência com o idioma. Tem até uma enquete lá no meu canal do Telegram, onde faz essa pergunta, se você já tentou aprender inglês antes, se você fala inglês. De cada 10 pessoas, 7 já tentaram aprender inglês mais de uma vez e ainda não conseguem falar inglês. Então é algo bem comum, porque às vezes a pessoa chega até mim e fica um pouco constrangida, né? Teacher, eu já tentei várias vezes. O pior é que eu já tentei várias vezes e ainda não falo inglês. Tá tudo bem, porque de cada 10 pessoas que eu converso, 7 já passou por isso. Tá, então o que está acontecendo, teacher? Por que as pessoas tentam tanto falar inglês? Será que toda essa galera tem dificuldade para falar inglês, para aprender inglês? Será que todos esses 7, que de cada 10, todos esses 7 têm dificuldade de fato? Hello everyone! Hello guys, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O que é importante você entender hoje aqui comigo? Que aprender inglês é diferente de falar inglês, tudo bem? Esse é o primeiro fator que você vai começar a perceber. Eu vou começar a te mostrar o que é aprender inglês e o que é falar inglês. O que eu percebo? As pessoas tentam uma, duas, três, várias vezes aprender inglês. Não quer dizer que nessa sua jornada, que você de repente já tentou, não quer dizer que você nunca aprendeu nada, que você tentou 2, 3, 4, 5 vezes. Teacher, não aprendi nada de inglês, mas nada, nada, nada. Dificilmente alguém fala isso pra mim. Eu até aprendi, teacher. Tem hora que eu pego uma música pra traduzir, né? Até entendo a letra. Às vezes eu leio, eu até traduzo, mas falar eu não consigo falar. Então o que eu percebo? Aprender inglês é uma coisa, agora falar inglês é outra. Então a gente vai começar a entender que são dois pontos diferentes. Tudo bem até aqui? Ok, teacher, entendi que aprender inglês é uma coisa e falar é outra. Porque também não vou ser hipócrita e falar pra você, olha, eu acho que você não aprendeu nada. Não, porque não é verdade. Eu tenho certeza que alguma coisa você já aprendeu nessa sua caminhada aí com o inglês, né? E isso que você aprendeu não é coisa que você tem que jogar fora, não. Segura aí, né? A gente traz tudo junto, só que daí agora a gente direciona pra fala. Guys, o que acontece? Eu vou te mostrar de uma forma bem rápida mesmo, como que a gente aprende, qual é o nosso processo de aprendizagem e onde vai entrar o inglês nisso. E por que você já tentou algumas vezes, e por que a sua fala ainda não acontece, e por que você acha que você tem dificuldade para falar, que é por isso que você não fala inglês, né? Será que passou da idade? Qual será que é o meu problema, teacher? Eu já vou te adiantar uma coisa. Mesmo eu não te conhecendo, talvez, eu tenho certeza que você não tem problema nenhum com o inglês. Não tem dificuldade com o inglês. Teacher, você não conhece o meu caso. Calma. Eu vou te mostrar que você não tem dificuldade nenhuma. Quando a gente começa a aprender, qualquer coisa, tá, gente? Esse processo de aprendizagem, eu tô me referindo a tudo que a gente aprende ao longo da vida, tanto de um aprendizado acadêmico, aprendizado de idiomas, qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa que você for aprender. A gente tem duas formas de aprender. A gente tem a maneira passiva de aprender, né? Ser um aprendiz passivo, que é quando a gente lê algo, quando a gente ouve alguém explicando algo pra gente, quando a gente observa, quando a gente vê e ouve. Por exemplo, você está assistindo uma aula de inglês. Vamos trazer isso pro inglês? Você está assistindo uma aula de inglês. Sabe aquela postura assim, você sentado ou em pé, né? Mas é tão clássico estar sentado assistindo uma aula. Você está sentado participando de uma aula, você está assistindo uma aula de inglês, o professor está te explicando, muito bem por sinal, e você está entendendo o que ele está explicando sobre o conteúdo e tal, mas você está ali, assistindo aquela aula, você está no momento passivo do aprendizado, tá? Quando você pega material na internet, por exemplo, eu disponibilizo um monte de coisa, né? Escrita eu não coloco muita coisa não, viu, gente? É mais vídeo mesmo e post. Mas vamos imaginar que você achou um material super legal, um PDF, que já disponibilizei muitos,
né? Muitas atividades práticas, você achou algo bem legal e você lá tá lendo, escolheu um conteúdo para aprender no inglês, tá lendo, ok, você ainda tá nesse sistema passivo de aprender, ou ouvindo alguém explicando, tá? O que que acontece com essa primeira forma de aprender, né? Essa forma passiva, um aprendiz passivo, né? Ele traz um pouquinho essa pirâmide da aprendizagem, né? De acordo com a neurociência, a porcentagem da nossa capacidade de aprender algo quando a gente está nesse sistema passivo. Então, se eu estou só lendo em média de 10%, lógico que isso é uma média, não é um número exato. Se eu estou ouvindo alguém me explicar algo, a minha capacidade de aprender aquilo que eu estou ouvindo fica em torno de 20%. Se eu estou observando alguém fazer, deixa eu ver como que ele faz, deixa eu ver como que ele faz aquele bolo que eu quero aprender. Em média 30%, a sua chance de aprender aquela receita, aquele bolo. 50% quando você está vendo e a pessoa está te explicando, por exemplo, como que faz aquele bolo. Né? Alguém está te explicando e você está assistindo aquela aula, você tem uma chance em torno de 50% de aprender aquele conteúdo. Essa é a primeira forma, tá bom? Que a gente aprende. É uma forma mais passiva. Eu tô ali só recebendo, né? Recebendo o conteúdo. Porém, tem uma segunda maneira muito poderosa da gente aprender, que é uma forma mais ativa, né? Que é quando discutimos, ou seja, né? Eu converso, eu pergunto, eu repito, eu relato, tá envolvendo tudo a fala. Percebam aqui que tá envolvendo tudo a fala. Ou 80% de chance de eu aprender algo quando eu tô fazendo aquilo mesmo. Como faz? É assim, assim, assim. E aí você vai lá e faz, sabe? Criança, a gente percebe muito isso, né? Então eu tô aprendendo algo no inglês, eu pego aquilo que eu tô aprendendo e já pratico fazendo. A minha chance de aprender aquilo quando eu tô fazendo, mão na massa, vai para 80%. Escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, envolve muito a fala. Comunicar, tá? Praticar. E quando eu ensino outro, por exemplo, eu aprendi algo, eu tô explicando pro meu colega. Sabe quando tem uma interação? E às vezes você está na sala num grupo de pessoas e você explica para ele aquilo que você acabou de aprender, 95% de chance de você aprender aquele conteúdo. Por que que eu estou falando isso, guys? O que que eu percebo no ensino de idiomas de uma forma geral? E no inglês, então, parece que nada mudou de quando eu aprendi lá na adolescência, que eu também tentei aprender e aprendi, mas não falava. Isso aí que você fez ou faz, eu já fiz também. Eu estava ainda nessa forma passiva de aprender. Eu ia para aula, sentava, ouvia. A prática era muito pequena, era muito pouco o momento que tinha para a gente praticar aquilo que estava aprendendo, aprender já praticando. É o que eu vejo acontecendo com a maioria das pessoas que tenta aprender inglês e tenta de novo e parece que o negócio não vai. E aí aprende algumas coisas, mas não fala. Porque enquanto você não aprender o inglês de uma forma ativa, você vai ficar só recebendo, mas na hora de falar o negócio não acontece. O que é essa forma ativa? É aprender na prática. Então, essas duas formas, passiva e ativa, o que eu percebo? Primeira coisa que você precisa colocar agora na sua mente. Eu preciso, teacher, sair do passivo e ir lá pro ativo agora. Então, passivo, você já fez isso a vida toda. Você já ficou recebendo, pegando informação aqui, aprendendo ali. Tá, agora você precisa mudar o seu status. Sai desse passivo e vai lá pro ativo, para o negócio começar a acontecer em relação ao inglês, em relação à sua fala. Como que isso vai acontecer na prática? Tá, teacher, entendi, mas como que eu vou ser esse aprendiz ativo? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer? Eu não sei. Como é que eu tenho que fazer? Então eu vou te explicar isso, tá bom? O que é importante você entender? Nem todo treino que você faz, nem todo estudo que você pega para fazer no inglês, né, todo material, todo treino, vai fazer você falar inglês. Essa é a primeira coisa que você precisa entender para a gente ir nesse status de ativo. Então quer dizer que qualquer coisa que eu pegar lá na internet, livro, não vai me fazer falar? Não, né? Porque nem tudo que você faz no inglês é para você falar.
Você pode estar treinando uma outra habilidade e você não está nem sabendo. Tá, então se nem todo treino, teacher, me faz falar inglês, o que que acontece então? Eu preciso de um treino ativo. Porque, ó, pensa comigo. Esse tipo de estudo, esse tipo de tentativa de ficar vendo, assistindo, recebendo, lendo, eu tenho quase certeza que você já fez algo desse tipo. Coloca aí no chat se você já treinou algo desse tipo. Ah, eu leio, eu assisto filme e deixo no inglês para ficar ouvindo, eu assisto. Eu acho que esse tipo de treino você já tem feito, ou você já fez algumas vezes, mesmo não alcançando o resultado que você queria. É isso que você tinha para fazer e você fez, tá tudo bem. Então você já tem feito um treino meio passivo. Muito bem. É o que eu percebo que as pessoas falam para mim, né? Primeira coisa que então que eu preciso entender, para eu sair dessa história de só aprender inglês e falar, porque lembra que eu falei que é diferente? Aprender uma coisa e falar é outra. Eu preciso ir para um aprendiz ativo, que é aprender tudo na prática. Tudo que eu for aprender, já tem que aprender fazendo. Como que eu vou fazer isso morando aqui no Brasil, teacher? Ó, você vai começar a treinar falando aquilo que você está aprendendo. Quê? Eu nem falo inglês, teacher. Como é que eu vou falar se eu não falo? Eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Então, você vai começar a treinar o conteúdo que você está aprendendo em relação ao inglês. Você vai treinar falando. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem clássico. Porque todo mundo quase já ouviu falar do verbo to be. Dá até um arrepio, não dá? Ei, teacher, verbo to be não. Eu até penso em voltar a falar inglês, mas só de falar de verbo to be já me arrepia. Então eu vou dar um exemplo com ele, porque eu acho que você já deve ter visto ele por aí, de repente você já até conhece, para ficar mais fácil para você entender. A gente ouve tanto falar do verbo to be, né? E o pior é que as pessoas vão usar e ainda se perdem, né? Porque fica aprendendo o verbo to be lá naquele status passivo que eu falei para você, lembra? Agora a gente vai ver como que funcionaria esse verbo to be no status ativo. E na verdade você pode fazer esse treino que eu vou mostrar para você com qualquer outro conteúdo. Se de repente esse aqui para você já é super fácil e tranquilo, você pode fazer com outro conteúdo e aumentando o nível de dificuldade para você, tá? Tá, então vamos imaginar que eu vou mostrar para você como que é esse treino na prática, tá bom? Eu vou te explicar o que é o verbo to be, tá bom? Em poucas palavras. Ó, toda vez que você precisa falar no inglês eu sou ou eu estou, você vai falar I am. Na verdade, você vai falar I'm. Eu deixei a escrita aqui, ó, I am, mas na fala mesmo é I'm. Pode ir já usando assim abreviado, tá bom? Se você quiser repetir esse som, se esse som for novo para você, ou se você tem um pouco de dúvida, pode abrir a boca e sempre num tom de voz audível. Eu brinco com o pessoal, né, que já me conhece. Gente, agora não é hora de meditar em inglês, não. Alguém me falou essa semana, teacher, a frase tá inteirinha aqui na minha mente, ó. Eu falei, pois é, agora você vai abrir a boca e falar, para ir lá pro status do ativo. Então, ó, toda vez que você tiver que falar eu sou ou eu estou no inglês, você vai falar I'm. Simples assim, isso é verbo to be, tudo bem? I'm, eu sou e eu estou. Tudo bem até aqui? O que a gente fez? A gente já tá aprendendo no status ativo. Eu já falei para você o que é, você já vai começar a praticar isso, aprender isso praticando, falando mesmo. Vou te mostrar como é que você vai fazer. Ó, nós vamos treinar falando, porque quando a gente já treina falando, a gente vai para aquele status ativo de aprendizagem e aí a gente já aumenta no mínimo 70% de chance de aprender aquele conteúdo. Dependendo da técnica e do treino que a gente for fazer, pode ser 70%, 90%, 95%, 80%. Então a gente já vai treinar falando. Mas teacher, eu não falo nada. Calma, você vai ver que vai dar certo até para você que não fala nada. Treinar falando, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei para você que toda vez que você precisa falar eu sou ou eu estou, I'm. Até aqui tranquilo? Já abre a boca e fale num tom que você consegue ouvir você. Você não precisa gritar, não precisa... Mas I'm. Aqui onde eu tô, teacher, não dá pra falar muito alto, mas um tom de voz que você ouviu a sua voz. Já vai estar ótimo. Tudo bem? Tá. Considerando isso, ó, eu coloquei um exemplo bem clássico aqui, porque são palavrinhas que normalmente as pessoas conhecem. Se você não conhecer, eu vou te ajudar, tá bom? Feliz em inglês é happy, tudo bem?
feliz, happy. Então, se eu tivesse que falar no inglês, eu sou ou eu estou feliz, tanto faz a tradução aqui, no inglês vai ficar a mesma coisa. Eu sou feliz ou eu estou feliz? Ah, eu sou feliz. Como que você diria isso no inglês? Abre a boca e faça essa frase falando. Teacher, eu vou escrever. Não, 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 não. Calma. Eu preciso que você abra a boca e fale essa frase em inglês e tente ouvir você. Fale num tom audível. Ah, mas eu sei como vai ficar, mas e a pronúncia? Ó, desencana agora com pronúncia. Eu só preciso que você abra a boca e fale. Lembra que eu falei pra você que a gente precisa mudar o nosso status? Então, a primeira coisa que eu tô treinando aqui com você, que eu tô aquecendo você, mudar esse status. Então, a gente tá saindo do passivo, indo lá pro ativo. Para você fazer isso, essa é uma maneira. Tem várias outras, mas essa é uma das maneiras. Então, fala lá no inglês. Eu sou feliz. Como é que você diria isso no inglês? Vamos dar uma conferida? Foi isso que você falou? I'm happy. Teacher, não sei se a minha pronúncia tá certa, mas foi isso aí. Tudo bem, tá? Nosso foco agora não é a pronúncia, porque primeiro a gente precisa ir lá pro status ativo. Senão, gente, o que vai acontecer? Você vai continuar tentando aprender inglês. Você até vai aprender inglês. Se você visse essa frase no inglês, I'm happy, você até ia traduzir lá para o colega, ah, eu sou feliz, eu entendi aqui. Só que quando vai falar, parece que o negócio não acontece, né? Parece que trava, parece que as coisas somem, parece que as palavras ficam soltas. Você tem essa sensação? Eu lembro disso que quando eu fui tentar fazer uma aula de conversação em inglês com um professor de inglês, que eu já tinha feito 5 anos de inglês, não falava inglês, tinha aprendido um monte de coisa. Por isso que eu falei no começo que é diferente aprender de falar. Se eu tivesse que traduzir uma música, não traduzia 100%, mas eu entendia uma boa parte assim do contexto. Se eu tivesse que ler alguma coisa, eu até que entendia. Fui fazer aula de conversação, não conseguia me comunicar, né? Eu só ficava lá em respostas decoradas, yes, I do, no, I don't. E aí, quando ele foi me fazer uma pergunta do tipo que eu tinha que falar mais coisas, né? Que tipo de música você gosta? Eu sempre conto isso porque eu lembro muito dessa cena. Eu morava lá em Piracicaba. Já faz tempo, hein, gente? Foi lá na minha adolescência, uma idade super ótima para aprender inglês, não é isso que todo mundo fala? Então, não falava não. E aí, quando eu tive que responder para aquele professor, eu queria falar, eu gosto de vários tipos de música, eu gosto disso, eu gosto daquilo. As ideias não se conectavam. Eu tinha lá música, gosto, eu sabia falar música, music, eu sabia falar gosto, like, mas eu não conseguia construir uma ideia. Olha, eu gosto de vários tipos de música. Às vezes eu ouço isso, não conseguia, né? Então foi assim muito frustrante essa aula para mim. E eu percebo que é isso que acontece com as pessoas. Por quê? Essa forma de consumir o conteúdo só naquele passivo, né? E nunca no ativo. Então o que você está fazendo agora? Um treino de aprendiz ativo. Vamos lá então. Tá, se eu tivesse que falar então, eu estou aqui. Aqui em inglês é here. Here. Fala lá essa frase. Pode abrir a boca. Fala num tom audível. Tente, mas eu nunca falei inglês antes. Tá tudo bem. Eu estou aqui. Como é que você diria eu estou aqui? Bom, eu imagino que você falou algo do tipo I'm here. I'm here. Eu estou aqui. O que a gente está fazendo, gente? A gente está saindo daquele status de passivo e indo para o status de ativo. Primeira coisa que você precisa entender, né? Mudar o seu status na forma de aprender inglês. Se você continuar no status passivo, a sua chance de desenvolver a fala mesmo, de conseguir se comunicar, de conseguir falar inglês com alguém, ela vai ficar muito, muito pequena mesmo. Porque você precisa ir lá para o modo ativo para consolidar tudo isso que você está aprendendo e aprender na prática. Então a gente já sabe que eu preciso sair do aprendiz passivo e ir lá para o ativo, né? Para as coisas poderem acontecer. Para eu poder, de fato, começar a aprender na prática aquilo que eu estou aprendendo em relação ao inglês. Tá, eu vou te passar mais uma informação então desse treino para você fazer aqui junto comigo, tá bom? Toda vez que no inglês, a gente já viu que quando a gente quer falar eu sou, eu estou, I'm, tudo bem? Vai falando em voz audível aí, tá? Eu sou, eu estou, I'm. Toda vez que eu falo no inglês, por exemplo, dançando, correndo, estudando, falando, comendo, brincando, sabe esse indo,
endo, ando, que a gente fala no inglês? A gente fala no português, na verdade? Então, no inglês fica tão fácil, mas tão fácil. Você vai colocar um ing, tá vendo aqui, ó? Ing no seu verbo. Então, por exemplo, o verbo dançar em inglês é muito parecido. Dance, dance, tudo bem? Para ficar dançando, você vai acrescentar esse ing no verbo. Vai ficar dancing. Ó, só uma dicasinha de curiosidade aqui. Esse i, ele não tem um som de i muito agudo não, né? De ing, por exemplo. Ele tem um som meio de e, acredita? É um som meio de e. A gente vê um i, já quer logo colocar um i bem agudo, né? Mas não fica preocupado com isso não, é só uma curiosidade. O que é importante você entender? Que quando você precisa falar eu sou, eu estou no inglês, I'm. Quando você precisa falar esse indo, endo, ando, dançando, correndo, trabalhando, estudando, falando, você vai colocar esse ing. Dançar é dance, dançando, dancing. Tá, com essa informação que eu te passei, como você diria no inglês essa frase? Eu estou dançando. Você vai abrir a boca e falar em tom audível. Ouça você falando agora, tá bom? Então fala lá, eu estou dançando. Como você diria isso? Vamos conferir? Let's check it out. Eu acho que você falou algo muito parecido com isso, hein? Eu acho que foi isso que você falou. I'm dancing. Teacher, eu me confundi, não coloquei esse ing, ficou dance. Tudo bem, tá? É uma informação nova, é só pra gente começar esse treino aí, um treino mais ativo. Você tá participando ali daquilo que você tá aprendendo. Você tá fazendo, você tá abrindo a boca e fazendo junto, tudo bem? Então eu estou dançando. I'm dancing. O que você fez aqui? De novo, um treino ativo. Você não ficou me ouvindo explicar, olha, ing, gerúndio, todas aquelas regras gramaticais, ouvindo, né? Até balançando a cabeça, sei, entendi. E a boca, ó, fechada, sem praticar nada, sem colocar a mão na massa, sem ter uma prática ativa ali. Você não ficou como um ouvinte de uma aula, né? Não, você ouviu e colocou na prática. Eu já dei instruções para você, né? Ferramentas, vocabulários que você precisava para você já construir aquilo que você precisava na prática. Então, guys, see you tomorrow. Thank you so much. Bye bye. #aprendiz ativo.